Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindos ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é com o Shiba do Saquê, Saquê Sommelier. Conhece tudo e mais um pouco aí sobre saquê. Bem-vindo! Tudo bem, Shiba? Tudo bem, Gabriel? O que manda? Poxa, hoje, né, vai ter uma aula aí particular aí de saquê, né? Muitos convidados e ouvintes têm falado, poxa, você já falou de cerveja, já falou de vários temas e acabaram pedindo, né? Falaram, poxa, fale um pouquinho sobre saquê, traz um convidado. Eu falei, poxa, vou chamar o Shiba, que conhece tudo aí, saquê sommelier, pode dar uma aula aí pra gente, né? Então é uma honra aí ter você no nosso podcast. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço aí, Gabriel, o convite e estou muito feliz para poder falar sobre saquê para todo mundo que interessado nessa nova bebida. Nova não, né? Uma velha bebida, mas que está ganhando muito mercado agora aqui no Brasil. Com certeza, cada vez mais, né? A gente escuta, né? Acho que no Brasil tem alguns booms assim, né? Tem boom de hambúrguer, né? Hambúrguer gourmet, vinho, agora cerveja, né? Cerveja artesanal. Então tem algumas, né? E o saquê vem ganhando presença assim muito forte, né? Tanto nos restaurantes japoneses, né? Mas até mesmo em outros, né? Muito muito bacana. Mas falando em saquê, Shiba, vamos no início, né? Conta um pouquinho, assim, como que surgiu o saquê, né? Como curiosidade. O surgimento do saquê é uma coisa ainda muito... Não existe uma história correta sobre o descobrimento do saquê, né? Tem muita gente que fala que nasceu na China, né? Aliás, muita coisa nasceu na China, né? Por incrível que pareça. Mas a maioria das histórias relata-se que, como sempre e como várias outras bebidas, né? O saquê foi descoberto por acaso, assim, né? Então, uma pessoa deixou o arroz que ele tinha cozinhado, né? Deixou lá aberto, né? E o arroz acabou mofando, né? Por assim dizer, né? Sim. E aí acabou mofando, acabou fermentando, né? E aí, tipo, ele não jogou fora, depois notou-se que tipo, teve essa fermentação e aí acabou vindo o saquê dessa fermentação, entendeu? Certo. Né? E aí um pouco depois, assim, né, porque como ninguém tinha conhecimento de como era feita a produção do saquê, a fabricação do saquê, tem uma coisa engraçada que as mulheres virgens, elas tinham que mastigar o arroz e cuspir esse arroz para poder fermentar, né? Porque aí você tem a saliva, então acabava fermentando arroz. Teve uma época disso, assim, né? Porque elas eram consideradas, né, tipo, os deuses na terra, né? Que é muito legal. Nossa, que bacana. E falando em técnicas, em processo produtivo, assim, se puder falar bem resumidamente, assim, os principais ingredientes para um saquê, né? Seria, então, a água, né? A água principal, e a água acho que faz muita diferença, né? Também, né? Eu acabei... O processo básico de fabricação do saquê, os ingredientes, os principais ingredientes do saquê o arroz, né? O arroz, a água, aí tem o fungo que é chamado de kojikin, né? E aí, em alguns casos, tem o álcool destilado, né? E Certo. como que funciona, resumidamente, todo o processo de fabricação do saquê, né?
Basicamente é o seguinte, o arroz ele é cozido, né, com a água, né? Depois que ele é cozido, é adicionado esse fungo, né, o kojikin, né? Tá. Depois qual que é a função do kojikin, né? Que é o fungo que vai fazer a fermentação do arroz. Ele vai transformar o arroz em glicose, né? E aí, depois que transforma em glicose, seria praticamente o processo igual de cerveja também, que aí você Sim. coloca levedura na glicose para transformar em álcool. Ah, entendi. Esse é o processo bem simplificado, né, da fabricação do saquê. Ah, legal. Tá? E aí, assim, por que a água é importante, né? Sim. A água é importante porque 80% de uma garrafa de saquê é composto por água. Certo. Então, a água é extremamente importante para isso. E o arroz também parece que tem dois tipos, né? Tem um arroz que pode ser usado de alimentação normal, que acho que até 1930 era com esse arroz, né? Parece que daí depois vem um outro arroz específico, né? Para a utilização do saquê, né? Parece, né? Que até esse arroz, ele é um pouco maiorzinho, assim, tudo, né? Isso, são dois tipos de arroz, né? Para a produção do saquê, né? 95% ainda é utilizado o arroz que a gente chama de shokumai, que é o arroz que serve para comer. Ah, tá. Né? Ainda tá. Isso. E aí apenas 5% da produção do saquê é o arroz que é específico para a produção de saquê, que é chamado de sakamai, né? E aí normalmente esse sakamai, né, o arroz sakamai, normalmente são esses que os grãos de arroz são maiores, né? E aí também tem a questão do amido ser mais centralizado, né? Dentro do grão de arroz, né? O shokumai, assim, o amido do arroz, eles ficam mais distribuídos nas pontas do arroz, né? Se você pegar um grão de arroz, você consegue perceber isso. Então, é separado por isso, né? 95% que é o que serve para comer é o shokumai e 5% é o sakamai. Entendi. Então, os saquês mais caros, eles são utilizados desse arroz mais especial, né? Isso. Os saquês mais caros normalmente são esses que é o arroz específico para saquê, né? Também tem diversos outros tipos de saquê que, assim, lá no saquê no Japão tem uma variedade que eles também fazem os blends, né? Então você mistura um tipo de arroz shokumai com outro shokumai, ou mistura o shokumai com sakamai também. Então tem essas misturas também, né? Tem os blends, né? Que nem cerveja artesanal, né? Mistura esse malte com outro e vai dando os blends aí das cervejas, né? Poxa, que demais. E assim, eu tenho muita dúvida, né? Assim, uma vez eu fui numa adega, assim, mas, puxa, como que eu vou escolher o saquê, né? Então, assim, putz, no começo é meio complexo, né? Eu falei, poxa, dá uma entendida. E acabei vendo um pouco as principais diferenças, assim, se a gente for classificar, seria, lógico, tem essa parte do arroz e tal, mas tem, assim, os saquês que são 100% puros, né? E tem outro que são com adição de álcool, né? Então, basicamente, para a gente iniciar uma classificação, seria o que tem adição de álcool e o que não tem, seria isso? Isso, na verdade, essa vamos dizer que é a classificação básica do saquê hoje, entendeu? Inicial. Então, assim, todos os saquês que têm adição de álcool destilado são saquês do tipo honjoso, que a gente chama. E todo saquê que o álcool vem 100% da fermentação do arroz é considerado um junmai, né? Então, basicamente, essas são as duas principais, a base, né, para separar o saquê, porque, obviamente, um honjoso nunca vai ser junmai, um junmai nunca vai ser honjoso, por causa dessa adição do álcool destilado, né? Certo. E a segunda parte, que daí começa a classificação para os dois, é a parte do polimento, a porcentagem que o arroz é polido, né? Isso, positivo.
Aí a gente tem a separação por categorias de saquê que depende muito desse grau de polimento, né? Entendi. Então nós temos aí, vamos simplificar uma coisa rápida aqui, que seria o seguinte: quando um saquê tem polimento até 30%, vamos dizer assim, vamos considerar que a gente tem 100% do grão de arroz, né? Certo. Então, se a fábrica ele fizer o polimento de 30%, vai sobrar 70% para fazer a fabricação do saquê, né? Então, até 30% do polimento é chamado, tem o Junmai e tem o Honjoso, tá? Isso aí não muda, tá? Então, você tem um Junmai que tem polimento até 30%, né, no caso. Então, assim, só concluindo, porque assim, no Japão é tudo ao contrário, né? No Japão você fala que o polimento é 70%. Ah, tá. É ao contrário. Mas eu estou tentando explicar para que as pessoas possam entender isso de maneira mais fácil, né? Então, o polimento é até 30%, a fábrica faz o polimento de até 30% e utiliza 70% para a fabricação do saquê. Certo? Aí, esse aí é um Junmai e um Honjoso, né? Tá. E aí quando tem um grau de polimento maior, que seria de 31% a 40%, nós temos a categoria que chama Ginju, né? Então, ou seja, de 31, se a fábrica faz o polimento de 31 a 40%, a fábrica vai utilizar, nesse caso, 60% do grão de arroz para a fabricação do saquê, e aí nós entramos na categoria Ginju. Certo. Tá, essa parte é um pouco complicada. E aí nós temos depois a categoria superior, né, que seria o polimento de 51% para mais, né? 51% para mais, ou seja, aliás, 50% para mais, tá? Sim. Então, se a fábrica ela faz o polimento de 50%, ela se torna um Daiginju, tá? Certo. Então, muitos saquês têm polimento de 50% para mais. Então, teve casos, inclusive, que teve polimento de 99%. Ou seja, a fábrica utilizou 1% do arroz. Isso, sobrou 1% para a fabricação do saquê. Então, pensa o quanto que esse saquê não saiu absurdamente caro, né? Nossa Senhora. Porque um de 50 já é super caro, né? É super caro, né? Isso, já é super caro, entendeu? E, então, assim, muitos saquês bons têm polimento, né, que o japonês falaria 45%, mas ele poliu 55%, entendeu? Ele utilizou 45% para fazer a fabricação do saquê. E aí, tanto faz nesses dois casos, sempre quando tem o álcool destilado, a gente vai chamar o saquê de Honjoso, né? Então, assim, nesse caso seria, a gente considerar um Ginju que tem adição de álcool destilado, seria um Ginju Honjoso. Certo. Né? E aí, se for um Daiginju, seria um Daiginju Honjoso que tem álcool destilado. E aí, quando não tem o álcool destilado, aí nós temos também o Junmai, aí temos o Junmai Ginju e aí o Junmai Daiginju, né? Então, assim, normalmente, quando tem álcool destilado, ninguém fala, né? Ninguém tem o costume de falar assim, um Daiginju Honjoso. Normalmente só chama Daiginju. Né? Tá. Mas quando normalmente o álcool vem 100% do arroz, eles chamam de Junmai Daiginju. E o que é mais assim especial, o que é mais caro é o que é 100% puro, né? De fermentação pura. Esses são os mais, teoricamente, mais caros ou não? Não necessariamente. Tá. Não tem muito... as pessoas tendem a pensar que é mais caro, mas normalmente é mais caro mesmo, mas não necessariamente que seja o melhor, porque tem muitos Daiginju que são Honjoso, que são super premiados e que são muito bons, entendeu? Entendi. Isso vai muito do paladar de cada um, né? Sim. A adição do álcool não quer dizer que
que vai diminuir a qualidade, ou que vai ser um pouco inferior em relação ao que é 100%. Então, depende do tipo, né? É muito variado, né? De maneira nenhuma a adição de álcool destilado vai Se depreciar há o saquê. o tipo de saquê, entendeu? Entendi. Então, assim, não é porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou tomar um Junmai, que o Junmai simples é melhor que um Daigin de Honjoso. Não tem nada a ver, entendeu? Nada a ver, né? E aí também tem, só complementando, tem uma outra categoria de saquê que a gente chama de tokubetsu, né? Que tokubetsu em japonês quer dizer especial. E aí existem algumas condições especiais para se chamar tokubetsu. Então tem tanto o Certo. tokubetsu Junmai como também tem o tokubetsu Honjoso. Mas existem algumas condições especiais aí que aí não vale muito a pena se prolongar, porque aí já são algumas condições especiais que são muito detalhes já, né? Entendi. Que são processos produtivos diferentes, às vezes é Isso. Que complicado. normalmente no Japão eles colocam no rótulo, né, no rótulo da garrafa qual foi essa condição especial, né, para se tornar um tokubetsu. Às Entendi. vezes ele utilizou um polimento menor, mas ele utilizou só arroz que é do tipo sakamai, ou ele fez a utilização de até 60% do tipo shokumai e 40% do sakamai. E aí também pode se Você considerar faz especial, tal. e aí também tem algum processo especial diferenciado na fabricação que normalmente vem descrito no rótulo, né? Entendi. O tipo de fermentação que ele usou, né? Isso, Entendi. Pô, que isso. bacana. E tem também, Tá? assim, falando um pouquinho de tipo, né? Tem saquês que são mais secos, né? Tem saquês que são mais assim pro calor, né? Tem um pouco disso também. Aí não sei como que é essa Isso. classificação também de mais seco. Tem um pouco. Esse aqui é um pouco mais, sei lá, tá um dia muito quente, esse aqui é mais, sei lá, floral, sei lá, mais assim e tal. Sim. Então, isso que eu ia falar. Os Daiginjo, né? Os Daiginjo normalmente são muito mais eles são muito mais ricos no sabor, é muito mais aromático, muito mais frutado, né? Porque ele é fermentado em temperaturas muito baixas, né? Sim, esse Então, que o tem, o da Guild é o que tem processo dele demora. adição, por pessoal não se confundir, é o que tem adição de álcool, né? Não, o Daiginjo é a categoria Do Super polimento. Premium. Do super premium. Isso. Certo. É a categoria Super Premium disso aqui. Vamos falar que o Entendi. Daiginjo é o Super Premium. E Independente se tem álcool ou não, né? independente se tem álcool ou não, ele é bem Tá. aromático, bem frutado, Entendi. tá? O Ginjo também, que é a categoria abaixo, vamos falar que o Ginjo é uma categoria premium, né? Sim. Ele tem essas características mais aromáticas, mais frutados e mais delicado, entendeu? Certo. Tá? Agora, assim, o Junmai e o Honjoso são os mais básicos, vamos falar assim, que são os saquês mais pro dia a dia, assim, né? Tá? Que são E de aí, 30%, né? Que são de 30%. isso, até Eles são mais 30%, até secos? Eles 30% de costumam polimento. ser um pouco mais secos, esses daí, não? Então, a classificação para ser mais seco ou mais Não. doce, Tá. isso independe da categoria de saquê. Né? Então, E do polimento também, depende? independe do polimento. Então, você Tá. pode pegar um Daiginjo, como você pode pegar um simples Junmai, por exemplo. Você pode ter os dois, tanto em versões secas, né? Ou neutro, ou muito seco, entendeu? Isso depende do processo de fabricação do produtor, né? A classificação de saquê para o grau de secura, né? A gente chama de Nihon Shudo, né? Ou em inglês Sake Meter Value, né? E aí eles têm essa classificação que normalmente é de -10 para +10, sendo -10 tipo extremamente doce e +10 extremamente seco, né? Entendi. Que normalmente você encontra isso nos rótulos da garrafa. Esse aí é uma régua meio padrão, assim, não que necessariamente -10 é o mais doce que existe, porque existem saquês que tem esse Nihon Shudo, que é -35, por exemplo. Nossa. Né? Como também na parte de seco, né, a gente fala que +10 é extra seco, mas tem saquês no Japão que é +20, né, de classificação, +25 até, né?
de classificação, entendeu? Sim, sim. Aqui no Brasil, normalmente a gente encontra os mais secos, assim, os extra seco, em torno de mais 9, Mais mais ou 9, tá. menos. E de doce, a gente encontra alguns aí, o mais comumente encontrado é em torno de menos 15, menos 18. E para quem está começando, assim, ou quer começar a apreciar, ou quer... Como que ele... Qual que seria, assim, o mais indicado, assim? Tem algum... Fala, puxa, esse aqui para começar é um... Começa por esse, ou começa, sei lá, menos 5, sabe? Ó, eu acho que para apreciar, para começar, né, para iniciar, é sempre ideal, eu acho que começar pelos sakês originalmente japoneses, né? Tá, Vou chegar a explicar o porquê os japoneses, né? E começar a tentar pelo mais neutro possível, né? E também, se puder, também poder fazer uma comparação, comprar um Junmai básico ou um Honjoso básico, né? Tá? Porque aí você vai conseguir fazer uma comparação entre os dois e ver qual que você gosta mais. E aí, por que eu falei que seria legal você começar originalmente pelos saquês japoneses? Porque, como a gente estava falando no início, o arroz e a água utilizada é muito importante. Então, certo. a gente não encontra aqui no Brasil o mesmo tipo de arroz que é utilizado no Japão e nem a mesma água, entendeu? Sim, Então, a água do Japão é considerada, tipo, muitos pontos do Japão, a água é considerada mole, né? Por assim sim. dizer, né? Então, essa questão de água mole, que muitas vezes vem das montanhas, né? Montanhas vulcânicas, ela influencia muito na qualidade do saquê, entendeu? E até eu ia te falar Então, sobre isso também. Você tocou num ponto, assim, sobre a água do Japão e tudo mais, que isso faz, né, que faz muita diferença. É, tem algumas províncias, algumas regiões do Japão que são mais famosas, né? Que nem Fukushima, é uma região que é famosa por produtores, né? De saquê, assim. Deve ter outras também, mas quem vai para Fukushima tem muita destilaria, assim, né? De saquê e tudo. não, Fukushima tem bastante. Fukushima é bem famoso pela fabricação de saquês, como também Kyoto também é muito famoso. E Ryogo também é muito famoso por saquê. E como também Hiroshima é muito famoso por saquê. Lá, assim, Hiroshima tem um bairro em Hiroshima que você encontra em poucos quilômetros, acho que umas 10 fábricas de saquê. Nossa, Tudo caramba, próximo um do outro, né? sim. E a diferença entre eles também se dá também pela... Cada um tem uma água... Dá diferença, assim, um pouco pela água também? Entre províncias e regiões, assim? Também tem um pouco ou não? Assim, dentro do Tem, Japão tem também? tem a questão da água, assim, então, por exemplo, a água de Ryogo, né, por exemplo, ela é muito boa para a produção de saquê, né? Também, né? Como também, por exemplo, um lugar muito bom que tem saquês muito bons lá na província de Niigata, né? Que tem a ilha de Sado, que tem alguns saquês muito bons, que lá tanto a água como o arroz são bons para a produção de Só saquê, né? saquê. Puxa, que interessante. E para os fabricantes, né, para os produtores, isso aqui tem um detalhe que é muito importante, que, né, eu vou falar uma coisa que parece, nossa, tipo, como os caras são detalhistas, né? Então, às vezes, tem a questão da plantação do arroz ser próximo da fábrica, porque quanto mais ela caminha, mais estresse o arroz sofre, entendeu? Entendi. Tipo, por exemplo, se você está num lugar, né, e você quer pegar um arroz que esteja a 1.000 quilômetros de você, o arroz até chegar a você vai sofrer muito estresse, entendeu? Entendi. Tem esse lance também. E tem esse lance também, entendeu? Então, pensa, a gente aqui no Brasil pedindo arroz do Japão para Nossa, fazer a fabricação do saquê é absurdo, né? Então, o olha que cara interessante. o arroz vai chegar super estressado aqui, né?
É que nem tem aqueles vinhos, né, que fica com música clássica lá, os tonéis e tal, também, para ter né, um negócio diferente Tem- também, né? Inclusive, isso tem no Japão, para alguns produtores de saquê, eles fazem esse teste com música também. Ah, é verdade? Também tem. Verdade, Que verdade. legal, Tem isso pro saquê também. que bacana. E o Incrível saquê, que ele pareça. precisa, falando nisso, ele precisa ser envelhecido, assim, um tempo, ou ficar armazenado em algum barril? Não, depois que feito, já invasa em garrafa de vidro normal? Ou ele precisa, você sabe se precisa, né, assim, ficar um tempo Ah, de ó. maturação, alguma coisa assim? Putz, aí você tocou num ponto importante aí, aí eu vou até explicar o que significa o nome saquê propriamente dito, tá? Sim, A gente aqui no Brasil tem costume de conhecer saquê por essa bebida japonesa, né? certo. Mas no Japão, o nome correto para o saquê, para essa bebida fermentada de arroz, o nome correto é Nihonshu. Nihonshu quer dizer bebida do Japão, Bom, né? certo. No Japão, se você chegar num restaurante lá e falar assim, eu quero um saquê, saquê é qualquer bebida alcoólica, qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Então, se você vai chegar num restaurante, eu quero um saquê aí, né? O dono do restaurante vai falar assim, mas que saquê que você quer? Você quer vodka? Você quer Cerveja. whisky? O que você quer, entendeu? Sim, Então, o termo correto é Nihonshu. Ou certo. no Japão também pode ser chamado de Seishu, que Seja, aí que é o ponto que eu vou chegar onde se perguntou. certo. Seishu quer dizer que é uma bebida jovem. Ah, Então, o que certo. acontece? Assim que for fabricado o saquê, o quanto antes você tomar o saquê, é melhor. Melhor. Então é muito parecido com azeite, né? Eu falei recentemente o episódio de azeite. Azeite é a mesma coisa, assim. Quanto mais jovem o azeite, melhor. Mais ele vai ter os aromas, tal. Então, Sim, assim, sim, sim, sim. interessante. Então, Mas, assim, de regra geral, o quanto antes você tomar o saquê após o processo de fabricação, aplicação, melhor. é melhor, tá? E aí a gente pode falar um pouco dos tipos de saquê, que aí o pessoal vai achar muito legal, porque a gente vai tirar essa coisa da cabeça das pessoas de pensar que saquê é apenas saquê e saquê é tudo igual, entendeu? Sim, sim. E não é bem por aí. Como toda bebida, não importa qual seja, você tem uns saquês, tipos de bebidas diferentes, né? Do mesmo jeito que a gente tem, vamos falar, cerveja. A gente tem diversos tipos de cerveja, né? Como também whisky. Whisky a gente tem por anos, né? E também tem por tipos, né? Então, Sim, o saquê é a mesma coisa, né? Tem tanto por questões de envelhecimento, como tem por questões de tipos de saquê, né? certo. Então, que Né? bacana. Então, Então, mais jovem, melhor. Independente do tipo, quanto mais jovem, melhor. vamos falar que, de regra geral, quanto Geral, mais jovem é melhor, tá? certo. Mas nós temos os tipos de saquê que são os envelhecidos, né? Ah, certo. A gente tem um tipo, eu vou simplificar ele, a gente tem o tipo Koshu, que é um saquê que é envelhecido na garrafa, tem Tá. o tipo Kimoto, que é um saquê mais rústico, né? De fermentação espontânea. Tem o Taruzake, que é um saquê que é Nossa. maturado em barril de cedro, né? Sim. E aí Então esses tem são uma alguns tipos de saquê infinidade. mais envelhecidos. Tem uma infinidade de saquê, né? Puxa, eu não sabia então que tinha essas também parecido com vinho, assim, por fermentação natural. É uma mistura um pouco de técnicas, né? Parece de vinho, de cerveja, né? Tem uma infinidade também, então, né? É, Muita coisa, muita coisa. os saquês mais frescos, né? Os tipos de saquê mais frescos para serem tomados são os do tipo Namá, né? Então tem os saquês conhecidos como Namazake, que são saquês que não são pasteurizados. Então, Ah, esses certo. saquês, logo após o final do processo de fabricação, ele já tem que ser refrigerado, né? Senão Entendi. ele acaba estragando, né? Eu até ia te fazer uma pergunta. Esse é aquele que é mais leitoso, que é como se fosse não filtrado, porque tem uns que não são transparentes, né? Ele é mais Não, assim, meio leitoso, né? não, não. Esses tipos de saquê,
são chamados Nigorizake, que é comumente conhecido aqui como saquê não filtrado, Isso, né? Não é que o saquê não é filtrado, na verdade certo. o saquê ele é pouco filtrado. Obrigatoriamente todo saquê tem Ele que tem que ser ser filtrado. filtrado, certo. Mas aqui é comumente conhecido como não filtrado. E esses são os Nigorizake, que eu falo que são saquês pouco filtrados, que acaba tendo um pouco de resíduo de arroz, né? Ah, entendi. Tá? Esses são bem conhecidos aqui. Ele é bem E, diferente, né? Assim, o gosto, ele é bem diferente de um... ele é bem diferente. Aqui no Brasil, o pessoal conhece como se fosse um saquê mais doce, mas é Ah, ele é porque mais doce, então. não é que é mais doce, mas é que os vendidos aqui eles são normalmente mais doces. Mas tem saquês do tipo Nigorizake aqui que são bem secos. Bem secos também. E é muito bom, entendeu? Também, Sim. né? Interessante, caramba. E eu vi também, Shiba, aqui lá no Japão, assim, vendo alguns vídeos, né? Tem alguns bares, algumas coisas que servem, né, acho que tá no frio e tal. Tem os saquês quentes, né? Assim, né? Aqui no Brasil não tem muito, não sei se tem muita também tradição, assim, mas lá tem a questão também de saquê quente, né? Isso, lá no saquê é bastante comum, né? Esses saquês quentes. No Brasil já não muito, né? Sim. Porque no Japão toma-se bastante saquê quente no frio, né? Sim. Aquecer. Então, e aqui a gente tem esse clima tropical, quase nunca mais tem frio aqui, né? Então, quase ninguém toma saquê quente aqui no Brasil. Mas é recomendado que se toma os saquês quentes, os saquês mais básicos, né? Do tipo Junmai, assim, sabe? Sim. Porque se você usar um saquê Daiginjo ou Ginjo, ele vai perder essa questão do floral, né? Do aromático, né? Do frutado, entendeu? Entendi. Então, usa um bom Junmai. E aí, normalmente, aquece-se em banho-maria, tá? Muitos restaurantes aqui fazem um aquecimento em micro-ondas que é mais rápido, entendeu? Certo. Mas no Japão, essa parte de aquecimento de saquê é levado muito a sério. Sério. Inclusive, para cada temperatura, né? Se você for num restaurante super especializado, assim, para cada temperatura que você pede de saquê, ele tem um nome diferente, né? Nossa, Então, deve dar algum se sabor você- também. Não sei se também alguma coisa É, interfere, né? tem clientes exigentes que eles vão pedir, eu quero o meu saquê a 35 graus. Tem outros que querem a 40 graus. Tem Caramba, outros que querem a, sei lá, 25 graus. E para cada temperatura tem um nome diferente, né? Lá no Japão. entendi. Caramba, interessante. Não sabia dessa parte do cada É uma temperatura. coisa muito louca, assim, né? E só terminando essa parte dos tipos de saquê, né? Que a gente estava Sim. falando. Que até você tinha me perguntado fora aqui do podcast sobre o flocos de ouro, né? Isso. O saquê com flocos de ouro. Chama muita O atenção, saquê, assim. o saquê com flocos de ouro é chamado Kinpakuiri, né? O Kinpakuiri, esse flocos de ouro, nada mais é do que um saquê que eles escolhem e fazem essa adição com flocos de ouro, né? Filamentozinho. Os flocos de ouro não interferem não interferem em nada, assim, em termos de sabor, de gosto, né? Mas esses saquês são mais utilizados para você poder presentear alguém, desejando boa sorte, desejando que a Isso, pessoa em festas assim, né? Casamento, sei lá. isso, entendeu? Isso Formatura, aí né? É mais um mais comemorativo, né? Uma embalagem assim. é mais um saquê assim simbólico, né? Que tem a simbologia, principalmente para você enriquecer, né? Então, porque flocos de ouro significa riqueza, vamos dizer assim, né? Que legal. Então, é um saquê bem, né, que aqui no Brasil é bastante consumido porque a gente tem bastante a questão de fazer, né, de presentear os amigos com uma coisa legal, né? Não, que bacana. E o Shiba, também tem aquela história, né? De tomar saquê com sal, né? Essa curiosidade, né? De onde surgiu isso, Pois, cara? vamos desmistificar várias coisas sobre saquê neste momento, tá? Ai, Saquê com sal, a história do saquê com sal é o seguinte: antigamente, né? Nem sei se foi nessa época onde as mulheres virgens cuspiam saquê, mas o saquê antigamente ele era muito doce.
Então, né, tomava seu saquê para balancear essa doçura, entendeu? Hoje em dia, não tem necessidade de tomar nenhum saquê com sal. Então, Entendi. vamos parar né, de pedir o saquê ou pedir sal no restaurante para tomar com saquê, porque não tem isso já faz muito Muito tempo, tempo. entendeu? Entendi. Então, esse negócio de saquê com sal já não existe mais há muito Mas, tempo, né? entendi. Que bacana. E vamos desmistificar outras coisas também, né, para ninguém passar vergonha nos restaurantes aí. Que é principalmente, vamos falar de todas essas partes aí, que as pessoas pedem para tomar o saquê naquela caixinha quadrada, que é chamado de Exato. maço, né? Só para as pessoas entenderem a história desse maço, dessa caixinha quadrada, ela é muito legal. Porque antigamente, é tudo antigamente, né? No Japão é tudo antigo, né? Antigamente, esse maço era uma unidade de medida, né? Então, você ia comprar arroz, né? Lá na mercearia, né? E você falava assim, me dá quatro maços de arroz, né? O que significava isso? Cada maço, ele tem capacidade para 150 gramas de arroz, o que é Entendi. suficiente para uma pessoa, para uma refeição, Sim. né? Então, ele chegava lá e pedia assim, me dá 4 maços de arroz, que minha família, né, 4 pessoas, então era para uma refeição, né? E aí, nessa unidade de medida, o equivalente dessa caixinha quadrada seria 150 gramas de arroz ou 180 ml de saquê, né? E aí, para você entender o quanto que é importante essa unidade de medida no Japão. Uma caixinha quadrada, o maço, tem 180 ml de saquê. E se você parar para reparar, uma garrafa de saquê, ela tem 720 ml, que é equivalente a 4 maços, né? A 4 maços, né? Sim. Ou tem as garrafas maiores, que são chamadas de Ishobin, que é de 1,8 litros, que é o Caramba. equivalente a 10 doses desse maço. Entendi. Entendeu? Caramba. Cara, e é uma coisa muito louca, assim, né? Essa unidade de medida. Então, não se toma mais nesse maço, né? Normalmente as Sim. pessoas, né, tomam nesse maço, normalmente em alguma data, assim, mais comemorativa, tipo, vamos inaugurar um restaurante, inaugurar alguma loja, né? Então, eles pegam aqueles barris, né? Todo enfeitado de saquê, aí tem esse maço, mas é só nesse momento que utiliza, né, essas caixinhas quadradas para se tomar saquê. O ideal hoje é que você tome saquê numa taça de vinho branco, né? Porque a taça de vinho branco ela é redondinha e ela prende os aromas, né? E você consegue perceber, né? Consegue observar com clareza, né? Se o saquê ele é encorpado, se ele não é. Do mesmo jeito que o vinho, você consegue, né, mexer a taça de vinho e soltar os aromas, né? Sim. E você consegue ver na taça se o saquê ele chora mais rápido, se ele chora mais devagar, né? Tipo, é aquela lágrima que fica na taça, né? Então você consegue perceber se ela é mais encorpada ou não, né? Nesse caso, né? Entendi. Ou E aí, nos shotinhos também, né? Tipo um shotinho assim, né? Um pouquinho maior também. Tem aqueles copinhos um pouco maior daqueles de shot, né? Isso. Mas Normalmente, esses copinhos mais longos, normalmente tem em torno de 140 ml. E alguns restaurantes ou izakayas, né? O que eles fazem, né? Para não fugir muito da tradição, né? Eles pegam o maço, né? A caixinha quadrada, isso. eles botam esse copinho de shot, né? Que é um... E aí eles completam, né? Enchem de saquê e fazem transbordar um pouco para ficar dentro da caixinha. E a pessoa... Porque, assim, o que as pessoas estão acostumadas a fazer? Vamos falar o jeito mais equivocado de se fazer. A pessoa pede o saquê, ele fala assim, eu quero tomar no pires com a caixinha quadrada, com sal e transborda, por favor. Né? Então, eu tô desmistificando essa parte. Então, né, a questão do transbordar
é uma coisa que as pessoas quer dizer que é sinônimo para algumas pessoas de riqueza, né? Sim. De ter, né? Vamos transbordar para ter coisas positivas aí para gente. Por outro lado, o Japão tem muita questão da palavra mottainai, que é não ter desperdício nenhum, né? Sim. De qualquer coisa, né? No Japão, isso é muito importante, né? Inclusive, as medalhas que lá, né? Das Olimpíadas de Tóquio são feitas com os restos de celulares lá, né? Então, tem essa questão da cultura do mottainai lá no Japão. Então, só finalizando essa questão, né? Então, o ideal é que se tome em taça de vinho branco mesmo, né? Ou também, que a gente não falou antes, mas tem um saquê muito legal, que está entrando muito forte no Brasil, que é o saquê do tipo sparkling, que é o tipo de saquê que a gente chama de Haposhu, que é o saquê com, né, que tem adição do gás carbônico, e tem alguns saquês que é feito no método champenoise, que é muito bom e é muito legal, assim, sabe? Saborizados, assim, né? Saborizados não, mas tem essa adição de gás carbônico mesmo, né? Entendi. E tem as borbulhas, né? Como se fosse champanhe, assim, sabe? Certo. Muito legal esses aí. No Japão também isso é comum também, esse tipo? Lá também tem... Tá crescendo muito no Japão crescendo muito esse tipo também. de saquê. Tá crescendo bastante esse tipo de saquê lá no Japão. Interessante. E porque também é fácil, porque às vezes deve ser vendido em latinha, né? Então também tem essa praticidade, né? Agora a lata tá muito famosa, né? Então tem vinho em lata agora, o que tá tendo de marcas de vinho e cervejas especiais também, ao invés de garrafa, para a praticidade de ser em latinha, né? A latinha está sendo muito muito prática, né? Então o cara vai na praia, não precisa levar a garrafa do vinho, leva as latinhas, né? Então isso está sendo bem bacana. Que legal. E a parte de harmonização, para a gente fechar, Shiba, harmonização, como que, né, além de comida japonesa, tudo, também dá para harmonizar com pizza, com churrasco? Conta um pouquinho, alguma dica com doce, como que uma dica aí para harmonizar com pratos? Putz, Gabriel, essa parte que eu mais gosto, assim, e que mais surpreende as pessoas, né? Porque a parte da harmonização do saquê, que eu tento demonstrar para as pessoas hoje, né? O saquê, ele é como se fosse vinho, né? E ele harmoniza com muitas coisas. Então, o que eu estou tentando tirar um pouco da cabeça das pessoas é pensar que saquê só harmoniza com comida japonesa, entendeu? E, pô, saquê harmoniza com muita coisa, harmoniza com pizza, que nem você falou, harmoniza com diversos tipos de queijos, de tábua de frios, harmoniza com feijoada, harmoniza com diversas sobremesas, que é muito legal também, né? E o saquê, vamos falar assim, diferente da uva, né, do vinho, né, no caso, o saquê, ele tem um composto principal que a gente chama aí, que é o umami, né, que muita gente está começando a conhecer o que é umami, né? Sim. Umami nada mais é do que, para algumas pessoas, né, para a grande maioria das pessoas, entende-se que o umami é o quinto sabor, né, ao lado a gente tem o doce, salgado, amargo e azedo, né? Então, temos o umami como quinto sabor aí, onde a gente constata o saboroso, por assim dizer, entendeu? Porque o umami, ele tem esse ácido glutâmico, né? E aí, para os nossos ouvintes saberem o que é o umami, né, propriamente dito, se vocês, por que as crianças gostam tanto de salgadinho, né? Então, as crianças gostam muito de salgadinho por causa do umami. Se vocês verem todos os salgadinhos, ele tem o que a gente chama de ácido glutâmico, né? Ou conhecido, que a versão industrializada é o glutamato monossódico, né? Mais conhecido como Ajinomoto pra gente, né? Certo. Então, todo salgadinho tem esse glutamato monossódico. Então, por que as crianças gostam de tanto de salgadinho, né?
não só criança, né, mas a grande maioria, né, é por causa desse glutamato monossódico, que é o umami. Entendi. E aí esse umami nada mais é do que, vamos dizer assim, quando a gente come um queijo parmesão. Queijo parmesão tem muito umami. Aí você come um queijo parmesão e aquele gosto do parmesão, ele permanece na boca por algum tempo. E esse aí é o umami, né? E aí o umami a gente também tem no churrasco. A gente vai comer uma picanha gordurosa, aquele gosto da picanha gordurosa fica na boca. Isso aí é umami, né? Gorgonzola, né? Gorgonzola, a gente encontra bastante. Então, assim, onde que a gente vai encontrar o umami natural, né, nos alimentos, né? Então, agora a gente vai entender um pouco, algumas pessoas vão entender por que gosta tanto de comida japonesa, porque na comida japonesa tem muito umami. A base da comida japonesa é o umami, porque o umami tem muito no shoyu, tem no miso, tem no sake mirin, né? Tem nas algas, né, no nori, e tem principalmente no katsuobushi, né, que são as raspas do peixe bonito, que é muito utilizado, que é a base do caldo para muita coisa, né? Tem a versão industrializada, que é o hondashi, né? Sim. E tem o que é utilizado, muita gente utiliza para fazer, né, o tempero do arroz do sushi, né, o misoshiro, que é aquela sopinha japonesa. Sim. Então a base da culinária japonesa é o umami, né? Tem bastante, né? E aí fora, né, da gastronomia japonesa, a gente encontra muito esse umami nos ovos, nas trufas, carnes, tomate, cebola, frutos do mar, camarão, vieira, ostras e nos queijos. Então, acho que agora as pessoas devem estar pensando assim, putz, é por isso que eu gosto dessas coisas, porque não dá para fazer um arroz sem fritar uma cebola, entendeu? Por exemplo. Exato, um alho, né? Um alho, entendeu? Então você começa a entender, você começa a parar para pensar, eu sou apaixonada por frutos do mar. Por quê? Porque tem umami, entendeu? Caramba, que legal. Bacana. Mas é isso, Shiba. Obrigado, assim, acho que deu para esclarecer bastante, assim, sobre saquê, curiosidades, falando do sal, do copo, como harmoniza, tipos. Acho que você deu uma aula aí pra gente. E Shiba, passa um pouco os seus contatos, seu Instagram, fala um pouquinho sobre seu trabalho. Legal. Vamos lá. Meu Instagram é Shiba do Saquê, né? Shiba do Saquê, tudo junto, é muito fácil de me achar. Shiba com SHI, né? Para as pessoas não errar, porque senão as pessoas procuram com CH, né? E aí, atualmente, eu tô trabalhando, aí tô realizando diversos workshops de saquê, né? Falando, ensinando o básico sobre o saquê. E normalmente eu faço junto, né, com degustação de saquê. A gente faz uma degustação de saquê de mais ou menos uns 5 tipos de saquês diferentes e harmonizando junto, que é uma coisa bem legal, harmonizando com queijos e com alguns outros tipos de comidas que a gente seleciona, e frituras também, né? Esse é o trabalho que eu estou mais fazendo ultimamente, como também eu monto algumas cartas de saquê para os restaurantes japoneses também, né? Sim. E aí, em projetos futuros, né? Provavelmente eu estarei começando a dar algumas aulas também para alguns cursos de bartender específicos na área de saquê, né? Que legal. Propriamente dito. Bacana. Certo? E finalizando, né, as considerações finais aí, que a gente sabe que está no final do tempo aí, o saquê acho que está entrando muito forte aí no mercado agora, vai crescer bastante, acho que é uma das próximas bebidas tendência, né? Tendência no mercado aí. E uma notícia boa aí para todos, não só para as mulheres, mas tanto para os homens, é que o saquê, ele é uma das bebidas menos calóricas que existe. Olha que legal. Até menos que o gin, né? Caramba. O gin bombou esses últimos anos, né? Mas é que você falou, o saquê tem vindo com tudo, né?
Isso aí. Legal. E aí? Obrigado, Shiba. Grande abraço. Vamos que vamos. Eu que agradeço aí, Gabriel. E vamos que vamos aí. Precisando, tamo aí. Isso aí. Valeu, abração. Valeu, Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.